Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? O Senhor é bom. Hoje eu queria tratar de uma coisa importante, também relacionada à oração, que muitos de nós precisamos aprender, ou melhor, todos nós precisamos aprender, porque nós temos ouvido a frase sobre como ouvir a voz de Deus, como saber que é Deus que está falando com você. Esse assunto tem tudo a ver com oração, porque existe um falar com Deus e existe um ouvir de Deus. E isso não é fábula, isso não é história de carochinha, isso é importante que todo cristão não apenas ore, fale com Deus, mas ele ouça Deus falar com ele. E eu quero tratar hoje à noite algumas maneiras que Deus fala conosco, e é bem importante que você entenda isso, porque Deus trata conosco no coletivo, mas também Deus trata conosco no individual. Ele trata conosco na individualidade, e é importante demais entendermos isso, como também Deus fala na mutualidade. E nós precisamos ficar bem ligados a isso, porque muitas vezes, amados, nós temos ouvido os cristãos dizer que Deus não tratou nada com ele, não falou nada com ele a respeito de alguma coisa, e muitas vezes, dessas vezes, não é que Deus não falou, que Deus não respondeu, que Deus não deu uma diretriz, uma direção. Muitas vezes é que nós não entendemos, nós não compreendemos o que Deus falou. O problema muitas vezes não está naquele que emite a mensagem, está naquele que recebe a mensagem. Muitas vezes Deus está na FM, nós estamos na AM ainda, e acabamos não entendendo que Deus falou, porque nós aprendemos pelo tempo e pela religião e pela tradição, algumas formas que Deus trata, que Deus se manifesta, e nós muitas vezes padronizamos aquela forma, e Deus muitas vezes está tratando conosco de maneira diferente, só que nós não entendemos a forma que Ele está falando. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, Paulo falando sobre vozes, 1 Coríntios 14, 10, queria que você abrisse lá. Paulo fala sobre muitas vozes, e dentre essas vozes, no versículo 10, ele diz que há sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, ele deixa bem claro essa questão de há muitas vozes. No mundo há muitas vozes, e todas essas vozes existe um sentido. Existe um ditado que eu não concordo, que a voz do povo é a voz de Deus. Mas eu não concordo com isso. Amém? A voz de Deus é a voz de Deus, e a voz do povo é a voz do povo. E cada voz tem... E ele diz aqui que há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. E todos esses tipos de vozes têm um sentido. E dentre esses tipos de vozes, certamente, Deus está falando de alguma forma, de alguma maneira, e nós precisamos entender pela palavra as formas. E pelo menos eu estava vendo aqui, existe umas 10, 12 maneiras que Deus falou, e hoje eu queria estar falando sobre isso. Quando nós lemos a palavra, nós começamos a entender que a palavra é o próprio Deus falando conosco. Mas nem sempre nós consideramos isso. Então, muitas das vezes que Deus trata conosco a respeito de algo, Ele de fato está falando, está tratando conosco, porque a própria palavra é Deus falando conosco, mas o que acontece é que muitas vezes nós não consideramos isso como palavra de Deus, como fosse, tanto que a Bíblia é chamada a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E nesse período que estamos falando sobre oração, é importante entender que no relacionamento a comunicação é a base. Para mim é o primeiro requisito que faz um relacionamento funcionar bem. Chama-se comunicação. Amém? Se não houver comunicação, não vai haver progresso, não vai haver sucesso no relacionamento. Entre nós e os homens, nossos filhos, nossos cônjuges, funciona dessa forma. Entre nós e Deus não é diferente. Nós precisamos ter uma boa comunicação com o Senhor. E nessa comunicação existe algo chamado voz. A voz, a sua voz, através da oração, e a voz de Deus também é através de uma resposta para as nossas vidas.
E uma coisa interessante é que no nosso meio, no meio cristão, nós nascemos, principalmente no Brasil, nascemos de um movimento pentecostal, e depois vieram os neopentecostais, e depois vem a igreja contemporânea, e dentro desses movimentos, dessas colocações, dessas nomenclaturas, se faz entender, por exemplo, que um pentecostal é um crente que grita, que pula, que faz aquela zoada toda, e que se transmite o entendimento que Deus só pode falar se for nesse movimento, nesse barulho, nessa dança, nesse reteté, nesse pula-pula, nesse vai e vem. Mas, biblicamente vendo, nós não temos base para dizer que Deus só fala dessa forma. Amém? Isso nós podemos ver que Deus também fala, trata conosco dentro desse movimento, mas não é a última ou a única forma de Deus usar alguém para falar. Deus pode falar numa igreja tradicional, quando o pastor está falando tranquilo, sem nenhum movimento, sem nenhum pula-pula, sem nenhuma línguas. Amém? Mas rotulamos a maneira de Deus falar e achamos que Deus só fala daquele modo. Então acabamos rotulando os cultos, né? Se o culto teve muita zoada, muito barulho, gente correndo e gente pulando, e o profeta correndo de um lado para o outro, eita, Deus esteve lá presente. Se o culto está tranquilo, Deus não esteve presente, né? Deus estava lá do lado de fora, talvez, nem estava nem do lado de fora. Deus estava bem distante. E a coisa não é bem assim, amados. Elias teve uma experiência, e eu quero começar com 1 Reis 19:9 por diante, e eu quero depois tratar com vocês algumas formas que Deus fala, porque o importante, amados, não é a maneira que Deus fala, o importante é Deus falar. Não importa se Deus vai falar num culto pentecostal, todo mundo pulando, correndo, chorando, dançando, movendo para lá e para cá, ou se Deus vai falar num lugar tradicional, bem tranquilo. Não importa. O que importa é que Deus fale, é que Deus traga a direção, e o mais importante é que nós possamos entender as orientações do Senhor, a voz do Senhor, o tratar do Senhor nas nossas vidas. Amém? Por causa disso, existe muita gente se achando melhor do que outro. Muitas vezes os que são pentecostais, batizados com o Espírito Santo, que fala em línguas e que pula e que corre, que cai, e que chora e que baba, se acha melhor do que aquele que é tranquilo, sossegado e está lá na dele. E não existe isso, amados. Todos somos iguais. Amém? Então a palavra diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 por diante, ele diz que e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento. Oh, preste atenção, primeira coisa, acontece um movimento aqui. Então, diz que eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém? Então a gente viu aqui terremoto, fogo, vento, barulho, muitas coisas acontecendo sobrenaturalmente, mas a palavra diz que Deus não estava naquilo. E depois que tudo aquilo passa, a palavra diz, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Muitas vezes estamos esperando o Senhor no vento, no terremoto, no mover, no reteté, no pula-pula, no vai e vem, e não ouvimos nada. Por quê?
acabamos rotulando a maneira de Deus tratar, de Deus falar. E muitas vezes nós queremos definir onde vamos ouvir Deus e que ambiente Deus vai falar. Amém? Então a palavra fala de uma voz tranquila e delicada. E nessa voz tranquila e delicada foi a maneira que Deus falou com Elias. Uma das formas, amados, que Deus fala conosco é de uma... A gente vê isso na palavra muitas vezes. Coloca João capítulo 12, 28. É de forma audível. Muitas vezes Deus vai tratar conosco de forma audível. Você vai ouvir uma voz. Você não vai ver ninguém, mas você vai ouvir uma voz bem audível, fácil de se entender. Deus tratando de maneira audível com você. Uma voz como Ele trata com Jesus. A palavra diz em João 12, 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Olha a maneira que Deus fala, que diz que então veio uma voz do céu que dizia. Muitas vezes nós estamos orando e nós estamos buscando o Senhor e nós ouvimos uma voz, como essa voz que Jesus, Ele pede algo e Ele ouve. Amém? Às vezes, amados, Deus não trata conosco de outra forma. Ele mesmo vem e Ele mesmo fala. Ele mesmo traz a direção, Ele mesmo traz a palavra, Ele mesmo fala diretamente para você. Isso é uma das maneiras. Essa não é uma forma corriqueira, essa não é uma forma normativa dele falar, não. A gente vai ver na palavra que ele falou com a voz audível, respondendo a algumas pessoas, mas isso não foi constante. Amém? Houve vezes que ele trata dessa forma, mas outras maneiras ele usou também para falar para as pessoas. Se você percebe que ele fala com Elias da mesma forma, em uma voz tranquila e delicada. Talvez Elias estivesse esperando Deus falasse no terremoto, no fogo, no vento, e Deus não falou com ele. Mas quando tudo se acalma, quando tudo entra na calmaria, quando nós lemos Salmo 46, 10, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nosso coração chega nesse patamar, Deus encontra um ouvido pronto para ouvi-lo. Um ouvido pronto para discernir uma voz delicada, uma voz simples, uma voz tranquila. Amém? Então, uma das formas que Deus fala conosco é dessa maneira. É de maneira audível, muitas vezes de mansa e delicado. Quantas vezes estamos esperando Deus no tumulto? Deus fazendo aquilo que Ele faz muitas vezes, como voz de trovão, como voz de muitas águas, como um vento, um terremoto, um fogo. E Ele deixa que a nossa alma se tranquilize, que a nossa vida fique em paz, porque Ele tem algo a tratar de maneira suave e tranquila. Amém? Quantas vezes nós precisamos nos aquietar e saber que Ele é Deus, deixar Deus trabalhar. Até porque a palavra diz, amados, que Deus, Ele trabalha pelos seus amados enquanto eles dormem. Muitas vezes precisamos dormir, entrar no descanso para Deus trabalhar. Amém? Então a primeira forma que a gente pode classificar aqui é com uma voz audível. Ele se apresenta para João com essa voz audível, ele trata com João várias coisas. Ele trata com Paulo também. A gente vai ver Deus tratando com várias pessoas com essa voz audível. Então muitas vezes estamos buscando ao Senhor e nós vamos ouvir uma voz, trazendo uma direção, nos dando livramento, nos dizendo como agir. Amém? Glória a Deus.
Uma segunda forma que nós ouvimos Deus falar conosco, amados, que nós precisamos nos acostumar com isso, porque essa aqui vai ser uma maneira mais corriqueira de Deus tratar, é pelo Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 29. Esse aqui é Deus usando o Espírito Santo, e há uma palavra em Romanos, nós vamos ver depois, mas Atos 8, 29. Disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. Ele está falando para Filipe, quando o eunuco quer se batizar, ele fala sobre o batismo de Jesus, e ele batiza aquele eunuco. Então esse Espírito é o Espírito falando com o nosso Espírito. Isso aqui é muito importante, e é importantíssimo como ser dirigido pelo Espírito. Esse livro é muito importante para as nossas vidas, porque muitas vezes, amados, a nossa grande batalha, eu vejo que a grande batalha dos cristãos não é orar. A grande batalha dos cristãos é receber a orientação do Senhor e seguir as orientações do Senhor. Mas como fazer isso se a gente não sabe como Deus fala? Se a gente não tem intimidade com a voz de Deus? Se a gente não tem percepção dessa voz? A gente não sabe quando Deus falou conosco. Fica complicado. Tem um livro muito bom aí, que é Como Ser Dirigido pelo Espírito, que vai tratar dessas coisas mais... compartilhar assim com mais detalhes. Então, a palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu percebo que na nova aliança nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Deus veio para a terra no Antigo Testamento, e termina o Velho Testamento, depois entramos no Novo Testamento com Jesus nascendo e vivendo aqui na terra, e Jesus volta, e quando Jesus volta, ele envia o Espírito Santo, e ele disse que esse Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. Se você vai estudar sobre o Espírito Santo, nós temos que desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. Por essa razão, eu acredito que essa segunda parte aqui, essa segunda forma que eu quero compartilhar com você sobre Deus falando conosco através do Espírito Santo, ela precisa ser mais aprofundada. Nós precisamos conhecer mais sobre isso, porque nós estamos vivendo exatamente o tempo do Espírito Santo. E a palavra diz que os filhos, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados, os que são dirigidos, os que são orientados e seguem a orientação do Espírito de Deus. Amém? Porque, amados, a palavra nos mostra que Deus fala com seus filhos. Deus fala com seus filhos. A palavra diz que, Hebreus diz que desde a antiguidade Deus tenta falar conosco de várias formas e de diversas maneiras. Porque eu percebo, quando o escritor aos Hebreus fala sobre essas questões, é que parece que Deus falou com o povo de uma forma e eles não compreenderam. Então Deus é criativo. E Deus começou a trazer outras formas e outras maneiras de comunicar com o homem, para ver se o homem entende. Quando nós lemos a palavra, a gente percebe que o problema não é Deus falar. Nós não estamos vendo um tempo que Deus não fala, que Deus se calou, não. Eu percebo que nós estamos vendo um tempo em que nós não estamos compreendendo Deus falando. Você entende? Não é, amados, que Deus não está falando, Deus está falando. Mas eu percebo, me parece que nós como cristãos não estamos ouvindo. Não estamos entendendo as sinalizações de Deus para as nossas vidas. Amém? Então aqui ele fala sobre o Espírito guiando os filhos. O Espírito guiando os filhos. Todos os filhos são guiados pelo Espírito. É uma das coisas que nos mostra que somos filhos de Deus. É que somos guiados pelo Espírito. Uma das coisas que demonstra a nossa filiação é a nossa submissão ao Espírito para nos deixar dirigir. Para deixá-lo nos dirigir, melhor dizendo. Quando nós, amados, resistimos à direção do Espírito,
quando nós desistimos as orientações do Senhor, isso me parece que nós estamos demonstrando que não somos filhos de Deus. É como se nós tivéssemos uma reação de não ser filhos. Porque a palavra diz que os filhos, porque todos os filhos são guiados pelo Espírito. Me parece que no momento em que alguém resiste à direção do Espírito, ele se comporta, ou talvez ele não seja filho. Você está entendendo? Está complicado. Então isso nos leva a entender que nós precisamos submeter a vontade do Espírito para demonstrar a nossa filiação. Para demonstrar que somos filhos, por isso nos submetemos à vontade do Espírito. Então a segunda forma que Deus fala na palavra é pelo Espírito. Nós vamos ver isso, amado Jesus, falando sobre o Espírito em muitas coisas. Em muitos episódios o Espírito Santo veio e falou. Desde o Antigo Testamento, era uma maneira que Deus falava com as pessoas, e Ele continua ainda falando nesse tempo, é pelo Espírito. E eu percebo que Deus não tem problema de nos falar pelo Espírito, mas parece que nós temos problemas de ouvir o Espírito. E se nós temos problemas de ouvir, nós vamos ter problema de ser guiados, de tomar as direções certas, de dar os passos corretos, de investir em algo que Deus diz investe, de não investir quando Deus não investe nisso aqui, de parar quando Deus para, de avançar quando Deus diz avança. Ele vai fazer isso pelo Espírito. Mas se não tivermos uma comunicação, se não tivermos uma aliança, se não tivermos uma submissão ao Espírito, jamais nós poderemos ser guiados pelo Espírito. Então, primeira forma, Deus fala de voz audível. Vamos ver na palavra, assim diz o Senhor, é Deus falando, Ele mesmo falando. Segunda forma, pelo Espírito. A gente vê isso acontecendo em várias partes da Bíblia. Deus falando pelo Espírito para o homem. E Ele continua falando. Terceira forma que a gente vê isso acontecendo é através de sonho. Deus fala através de sonho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amados. Isso não quer dizer que todo sonho é Deus falando. Amém? Você vai ver na palavra muitas pessoas que foram... que Deus alcançou pelo sonho. Nós vemos isso em Mateus e em Lucas, quando Deus fala com José a respeito de Maria, a respeito de outras coisas, vem para ele em sonho e trata. E uma coisa importante é você entender isso, que não é a única forma que Deus vai tratar com as nossas vidas, é por sonhos, não. E outra coisa, nós temos vários tipos de sonhos. Muitas vezes você vai dormir cansado, você passou o dia focado em um problema, e é normal que à noite, seu subconsciente, você sonhe com aquilo. Às vezes você trata de um assunto, muitas vezes, e à noite você está tratando ainda daquele assunto, porque aquilo está no seu subconsciente. Mas existem sonhos que são sonhos de Deus, que é Deus falando para você. É Deus falando para mim. Você tem um sonho, e é impressionante que quando você tem um sonho de Deus, com uma resposta de Deus para você, com uma direção, com uma ordem para algo, aquele sonho, você percebe que ele tem um tom diferente quando você acorda. Normalmente aquele sonho ele não te deixa. Normalmente aquele sonho você não esquece. Porque às vezes você tem até um sonho bom, mas no outro dia você não sabe nem o que sonhou. Se fosse uma resposta de Deus e Deus estivesse falando com você, com certeza você lembraria. Amém? Então, queridos, terceira forma que Deus pode tratar com as nossas vidas é através de sonho. Agora, às vezes existe o sonho pizza, né? Que você come pizza demais, e crente tem aquela coisa de comer todas as pizzas à noite, e à noite está sonhando alguma coisa correndo atrás dele, né? Muitas vezes é a pizza correndo atrás de você. E você diz, rapaz, eu sonhei, tive um sonho, uma revelação, alguma coisa correndo atrás de mim. E às vezes é bucho cheio demais. Normalmente, quando você vai dormir cheio demais, você tem sonho, e sonho ruim, né? Então, mas sonho é uma das maneiras que Deus vai falar com você. Amém? Aleluias. Então, uma outra forma que a gente vê na palavra é através do profeta.
E isso aqui é muito interessante. Tem um livro ali também chamado Ministério do Profeta. O profeta, ele precisa entender que ele, na nova aliança, ele não foi chamado para guiar o povo, não. O povo era guiado pelo profeta na antiga aliança. Na nova aliança, o povo é guiado pelo Espírito. Amém? O profeta, amados, é uma pessoa que vai ajudar naquilo que a palavra diz em 1 Coríntios 14. Eu acredito que seja 2. Queria que você abrisse lá. A palavra diz no 2 que, pois quem fala em outras línguas, não fala a homens, senão a Deus. Quem fala em outras línguas, fala a Deus, visto que ninguém entende. E em mistério fala, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza, fala aos homens. O que profetiza, fala aos homens. O que é que ele fala aos homens? Edificando, exortando e consolando. O papel do profeta, amados, na vida dos homens é edificar, exortar e consolar. Esse é o profeta na nova aliança. Esse é o papel do profeta na nova aliança. Amém? E muitas vezes os profetas, eles tentam viver a vida do profeta da velha aliança. Só que na velha aliança, ninguém tinha nascido de novo, ninguém tinha o Espírito dentro para guiá-lo. E não tínhamos uma palavra que dizia que o Espírito de Deus era quem guiava os filhos de Deus. Mas na nova aliança, nós vivemos debaixo dessa condição. Amém? Agora, isso também não nos leva a desprezar o profeta ou o dom da profecia, não, queridos. Porque o profeta, o dom da profecia, é uma das formas que Deus vai tratar conosco. Amém? Paulo tratava isso com tanto cuidado que Paulo disse, a profecia precisa ser julgada. A profecia precisa passar na peneira da palavra. Não é aquela coisa que jogou uma profecia e você engoliu, não. A profecia ali precisa que esteja de acordo com a palavra. Amém? O profeta precisa dizer algo que está de acordo com a palavra. O profeta não pode ir de encontro à palavra. Até porque a base da vida cristã não é o profeta, é a palavra. Então tudo precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então uma maneira que Deus vai falar é pelo profeta. Deus vai usar profetas para falar conosco, para testificar coisas com as nossas vidas. Vai fazer isso. Amém? E nós, como povo de Deus, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender, precisamos crescer na graça e no conhecimento, para quando recebermos uma palavra, entendermos que é Deus falando conosco. Eu ouvi a voz de Deus pelo profeta. Eu tive uma resposta de Deus pelo sonho. Eu tive uma direção de Deus pelo Espírito. Eu ouvi a voz de Deus. Deus tratando com algo para mim. Amém? Então a gente vê Deus falando de forma audível na palavra. A gente vê Deus falando pelo Espírito Santo. A gente vê Deus tratando com sonho. E também Deus tratando conosco pelo profeta. Amém? Isso é muito importante. Isso aqui é a resposta daquilo que nós estamos estudando, que é sobre a oração. Estamos orando de cá e Deus está respondendo de lá. Glória a Deus. Então, uma outra forma muito importante de entender Deus falar, essa daqui eu vejo que é uma das mais desprezadas, que é pelas Escrituras. Pedro, ele diz, 2 Pedro 1, 20 e 21, Pedro falando sobre as Escrituras, e muitas vezes nós queríamos que Deus falasse, Senhor, se o Senhor me desse uma resposta com a voz audível, ou até mesmo pelo Espírito, quem sabe. Senhor, eu queria tanto ouvir Deus falar, e me desse um sonho ou uma visão. Queria demais que o Senhor usasse o profeta, e às vezes Deus está usando a palavra. E a palavra diz assim, Pedro diz o seguinte,
2 Pedro 1,20, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então você percebe que Deus fala pelas Escrituras. Mas muitas vezes não é que Deus não fale pelas Escrituras, é que nós não queremos ouvir pelas Escrituras. E as Escrituras, amados, a leitura das Escrituras é a forma mais fácil de você ouvir Deus todos os dias. Amém? Todos os dias, todo momento. Porque nem todo momento o profeta vai produzir uma profecia para fofar o ego, o seu ou o meu. Mas todos os dias, Deus nos acalenta e Deus nos trata e Deus nos responde pela sua palavra. Todos os dias, até Deus nos mima com a sua palavra. Mas às vezes nós estamos rejeitando essa forma de Deus tratar conosco. E eu vejo que muitas vezes, amados, Deus nos chama para a palavra e nós queremos outra coisa. Hoje à noite, Deus está tratando conosco pela palavra. Amém? Aleluias. Então, outra forma que Deus trata conosco, que Deus fala conosco, e eu quero chamar a tua atenção para você ficar bem atento a cada culto, a cada momento que você estiver, a cada contato que você tiver com a palavra, com o profeta, com a igreja, com o ministro. É que muitas vezes você chega aqui e Deus tem algo para você. Mas muitas vezes você está querendo como Elias. Quem sabe no terremoto. Quem sabe no fogo, né? Quem sabe no vento, no movimento. E nada disso está acontecendo. Aí você senta aí e uma pessoa chega de maneira simples e delicada. E começa a tratar uma coisa e você acaba não recebendo. Porque você não queria que fosse daquela forma. E você teve uma certa rejeição daquela maneira, porque não foi da maneira que você quis, e você acabou voltando sem ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus para o que você desejava. A palavra diz, outra forma de ouvirmos a voz de Deus é através dos seus ministros. Amém? É através dos seus ministros. A palavra diz em 1 Coríntios 11, 23, Paulo falando, aqui ministrando, ensinando para a igreja de Coríntios, ele diz aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que nós recebemos do Senhor aqui, amados, é o próprio Jesus falando para nós. Porque Paulo está dizendo, Paulo como ministro está dizendo aqui para a igreja de Coríntios: o que eu recebi do Senhor é o que eu estou ensinando a vocês. Amém? Quando nós lemos Mateus 3, falando sobre João, João era um ministro que falava da vontade de Deus para o povo. Talvez o povo olhe para esse texto de João de Paulo falando para os coríntios e está tão acostumado, que muitas vezes olha e não vê Paulo como ministro da nova aliança com autoridade para trazer uma resposta de Deus para as nossas vidas. Então a gente começa a perceber que não é Deus que não está falando. Eu acredito que somos nós como cristãos que não estamos ouvindo. Porque aqui, eu já falei 6 formas que Deus fala, que Deus responde, que Deus traz orientação, que Deus nos guia. Mas muitas vezes estamos tão aéreos, que Deus tentando de várias formas e de diversas maneiras tratar conosco, e nós não entendemos. Uma outra forma, a gente vê em Atos 7:31, que é com um evento sobrenatural. Quando alguma coisa acontece de maneira estrondosa e sobrenaturalmente, nós acabamos, Deus esteve lá. Deus falou. Atos 7:31 diz: então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando para observar, foi dirigida
a voz do Senhor. Então a palavra diz, amados, então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Se você for ver algo antes, nos versículos antes, era algo estrondoso e maravilhoso. Você lembra que quando Deus descia, a palavra diz em Hebreus que o monte fumegava, que era algo aterrorizante quando Deus descia para falar no Monte Sinai. De uma maneira tão grande, amados, tão estrondosa, que o povo ele ficava com medo. Mas a palavra diz que Moisés ele se maravilhava dessa visão e aproximava e observava. E a palavra diz que foi dirigida a voz do Senhor. Muitas vezes as pessoas elas entendem que Deus falou porque algo sobrenatural aconteceu. Um movimento aconteceu. Alguma coisa saiu do eixo natural e as pessoas, foi o Senhor que falou. Agora nós cremos que foi o Senhor que falou. E sabe, queridos, que por causa desses rótulos, por causa dessa maneira de pensar, muitos crentes já não ouvem a voz de Deus. Porque eles estão esperando a próxima conferência. Eles estão esperando o próximo movimento. Eles estão esperando que o anjo venha. João 5 diz que o anjo vinha e movia a água do tanque. Quem primeiro pulasse, recebia a bênção. Então as pessoas muitas vezes eles estão esperando o próximo anjo, o próximo movimento, para alguma coisa acontecer, para dizer, agora vamos ouvir Deus falando. Amados, quando é que o próximo movimento vai acontecer para você ouvir a voz de Deus? Quando? Você vai esperar até quando? Você tem a palavra de Deus hoje na sua mão. Amém? Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você e que vai tratar com o seu espírito. Você tem, amados, a palavra que você pode olhar todos os dias e pode receber de Deus. Como Paulo disse, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Paulo está falando, Jesus falou comigo pelo ensinamento e eu estou tratando com vocês o que Jesus tratou comigo. Através do ensinamento. Diga, irmão, que está ao seu lado. Meu irmão, Deus fala com você através do ensinamento. Então, amados, aquela coisa, você pensar, Deus vai usar o pregador e ele vai pular num pé só. E vai haver aquele corre-corre. Isso é muito bom. Mas Paulo disse que Jesus falou para ele e que ele fala para nós através do ensinamento. Ele fala a mesma coisa. Elias esperava Deus falar no terremoto. Elias esperou Deus falar no fogo. Elias esperou Deus falar naquele grande movimento e Deus não falou. Quando tudo fica tranquilo, Deus encontra um ambiente para falar. Então, queridos, fica ligado na palavra, nessas coisas, para você não estar esperando a próxima conferência, o próximo profeta vir, o próximo movimento acontecer, para dizer, hoje Deus vai falar comigo. Amém. Aleluia. Talvez você esteja tão ligado hoje à noite, que você percebe, Deus está falando comigo. Não está acontecendo muitas coisas, mas o que eu vim buscar, eu estou levando, eu estou recebendo. Deus está falando comigo. Amém, queridos? Talvez quando você sair, alguém te dê um abraço e ele te diga uma palavra e seja exatamente aquilo que você está precisando, aquilo que você está orando, e Deus vai falar somente a você no teu ouvido. Sabe que o problema não é Deus falar, somos nós ouvir, e nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então em Atos 7:31, esse sobrenatural acontece, esse evento estrondoso acontece e Moisés ouve Deus falando. Mas em um episódio diferente, Elias escuta Deus falar com uma voz tranquila e delicada. Uma sétima forma que a gente vê, uma oitava forma que a gente vê Deus falando está em Atos 5:19, que foi através do anjo. Quantas vezes, amados, Deus falou com pessoas através de anjo?
Tem aqui Atos 5:19. Se você ler Atos 10, Atos 11, nós vamos ter anjos falando com pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não importa, amados, o canal que Deus vai usar. O importante é a mensagem. Amém? O importante não é o profeta, o anjo, o sonho. Mas sim a mensagem e você está pronto para ouvir. Porque muitas vezes estamos tão longe que nem entendemos o sonho, não ouvimos o profeta, nem entendemos o que o anjo disse. Porque às vezes não é o emissor, é o receptor. E esse receptor precisa estar ligado. E diz em Atos 5, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando para fora disse, versículo 20, ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então você percebe que o anjo veio como resposta de Deus na oração daquela igreja. Amém? A palavra fala que Cornélio estava, certo dia estava Cornélio em Atos 10, e o anjo do Senhor veio a Cornélio e disse, manda chamar Pedro. Esse mesmo anjo se apresenta a Pedro e diz, vai na casa de Cornélio. Então uma das formas também de Deus falar é através de um anjo. Mas você não pode ficar, Senhor, eu quero receber uma resposta do Senhor, só se for pelo anjo. Queridos, nós não determinamos a maneira que Deus vai falar, que Deus vai se manifestar, é Ele quem decide. Amém? Eu nunca tive uma visão de anjo e eu nem desejo. Se Deus quiser me apresentar um anjo, para mim tudo bem. Se Ele não apresentar, eu não vou me desviar por causa disso. Não tenho problema em ver ou não ver. Até porque eu vou passar a eternidade lá no céu e eu vou ver anjo direto. Então a gente dá para esperar. Amém? Até porque, queridos, nem todo mundo está preparado para ter visão de coisas do outro mundo. Amém? Você conversa com Viana e a gente conversa às vezes de coisas de outro mundo que às vezes se manifesta quando a gente vai expulsar um demônio, quando a gente vai fazer uma obra de libertação, coisa dessa natureza, e tem gente que corre, né? Tem gente que fica com o pé dentro da casa e outro fora, para garantir a carreira. Então é melhor você dizer, não, Senhor, fala com a palavra, tá bom demais. Amém? Porque de repente você decide ficar mais ousado, né? E você de repente vê um ser de outro mundo e eu não sei qual a sua reação. Mas eu lembro que uma vez eu estava pregando aqui, eu disse, irmão, a igreja está caminhando para um tempo que vai impor as mãos sobre os enfermos e ele vai se levantar. E o irmão disse, misericórdia, Deus me livre, se acontecer isso eu faço carreira. Você já imaginou você impor as mãos sobre um morto lá, você pedir licença, gente, licença aqui. Já vão caminhando com o povo, não para. E você impõe as mãos, levanta-te, em nome de Jesus. E de repente aquele morto tira as duas tampas do nariz e diz, me dá o que eu estou com sede, estou com fome. Meu amigo, o negócio é sério, viu? Então, muitas vezes, amados, a gente quer que Deus fale de maneira estrondosa, mas eu não sei se você está pronto. Então é melhor dizer, Senhor, vai falando com a palavra mesmo, revelando aí com os teus ministros. Eu estou tranquilo, Senhor, está sossegado. Amém? Glória a Deus. Então, amados, Deus falou com anjos, com pessoas várias vezes. E Deus pode usar um anjo para falar com você. Amém? E por último, eu quero fechar com isso, que a gente vê isso no Velho Testamento, e é até engraçado, mas aconteceu. 2 Pedro 2,16, Deus fala através da jumenta. Você já imaginou um jumento falando com você? Pois é, um jumento falou na Bíblia. Pedro diz o seguinte, 2 Pedro 2,16, não rotule, amados, a maneira de Deus falar. Porque muitas vezes se você não escuta a palavra, não escuta o ministro, não escuta o Espírito, não escuta o anjo, não escuta o sonho, você pode ir andando por aqui e um jumento falar com você. E ele diz aqui, amados, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana,
impediu a loucura do profeta. Não foi nem com uma pessoa comum, foi com o profeta. Você pensou que o profeta estava tão surdo, que não consegue ouvir Deus, e um jumento teve que falar com ele? Amados, Deus pode falar conosco da maneira que Ele queira falar. Amém? Então essas maneiras que eu compartilhei com você, são maneiras que Deus fala, e que Deus pode falar ainda hoje. Deus pode falar ainda hoje. Deus está falando ainda hoje. Amém? Muitas vezes o que acontece é que nós não estamos ouvindo. Nós estamos tão aéreo, correndo de um lado para o outro. Nós pegamos a síndrome de Marta, que nós não conseguimos ouvir, parar, sentar e ouvir. Porque o problema de Marta, que às vezes a gente vê aquela parte de Marta era impulsiva e Marta não parava, imperativas. E muitas vezes o preguiçoso pega uma carona nesse tipo de coisa. Ah, para quê? A gente tem que estar sentado, rapaz. A vida não é assim não. Para que esses corre? Se a Bíblia diz que enquanto dorme o Senhor trabalha. Aí já entra no outro extremo, né? Não tem nem coragem de trabalhar, porque não vou ficar imperativo não. Foi que Jesus disse, Marta, Marta. Para que essas muitas coisas? Aí é motivo de muitas vezes não se trabalhar. A gente estudou aí esses dias, essas sextas-feiras, sobre finanças à luz da Bíblia, sobre uma vida de provisão e de crescimento, e foi bem colocada essa questão, tem que trabalhar. Que Paulo disse, se não trabalhar, não coma. É a maneira de você ver, se você não quer trabalhar, então viva sem comer. Então aquela questão de Marta e Maria, amados, é que Jesus, ele diz, uma coisa é necessária. Ele não diz para de correr, ele não diz para de trabalhar, ele não diz que a pessoa tem que parar, não, mas ele diz, tem necessidade. Se alguém não corre muito, ou alguém corre muito, as duas têm necessidade de uma coisa, parar e ouvir. Porque muitas vezes você corre demais, e você não para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes você está sentado demais, e você também não escuta a voz de Deus por causa da sua preguiça. Então, tanto um como o outro, tem que procurar um lugar de ouvir o Senhor. Amém? Tem que sentar e ouvir o Senhor. Receber orientações das coisas espirituais. Nem o que corre muito ou aquele que corre pouco está fora dessa palavra, não. Ele disse uma coisa necessária, tem que me sentar e me ouvir. Porque o problema, muitas vezes, quem corre muito não ouve, quem para muito não ouve. E Deus continua falando. E Jesus continua dando instruções. Então a questão aqui, amados, é que falta alguém para ouvir. É alguém para reter as instruções. Amém? Então ele diz, precisou usar um jumento para falar. Usou todos os recursos. Não teve como, então usa o jumento. Porque às vezes a gente precisa ver uma coisa que causa medo para a gente ouvir. Porque não é comum você ouvir, a palavra diz que o jumento falou com a voz humana. Então, naturalmente, se você vê um humano te dando um conselho, te dando uma palavra, às vezes você não recebe. Porque foi comum, é uma pessoa comum, eu vejo todo dia. Mas mesmo sendo aquele jumento que você trabalha com ele todo dia, se você chegar e ele te disser, olha, assim diz o Senhor, eu garanto que você vai parar e você vai ouvir. Mesmo que seja o jumentinho que você escuta, que você trabalhe com ele todo dia. Se um dia ele falar, você vai dar ouvido. Porque não é comum um jumento falar. Mas Deus precisou dar um choque no profeta para ouvir e livrá-lo de algo terrível. Deixa eu fechar com Isaías 55, 12. Isaías 55, 12 diz algo aqui maravilhoso.
É duas maneiras, amado, que Deus trata conosco, que nós precisamos disso aqui. Se for algo que Deus fala conosco, a palavra diz, porque com alegria saireis e com paz sereis guiados. Os montes e horteiros romperão em canto dentro de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Você percebe, existem duas palavras aqui importantes para as nossas vidas. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Paz e alegria. Paz e alegria. É a maneira de Deus tratar. Amém? Se você vai comprar algo e você não tem paz nem alegria, não compre. Espere. Se você vai dar um passo, se você não tem paz e alegria, não dá. Espere. Amém? Porque a palavra diz aqui, amados, com alegria saireis. É uma coisa que vai acontecer dentro de você, quando você recebe do Senhor uma ordem para fazer algo, é alegria. Amém? E outra coisa é paz. Porque uma coisa interessante nessas duas colocações, é que a palavra diz que com alegria saireis. É como se Deus dissesse, vá, você vai sair e a alegria vai te acompanhar. Mas aqui ele diz aqui, com paz sereis guiados, e em paz sereis guiados. Porque muitas vezes Deus diz vai, mas muitas vezes Deus não diz vai, mas também Deus não diz não vai. Amém? Muitas vezes Deus diz faça, mas às vezes Deus não diz não faça. Aí é onde a paz entra. Porque quando Deus manda, a alegria segue. Quando Deus está tranquilo na dele, e você decide, rapaz, eu tenho paz para fazer isso. A paz é o árbitro. Se Deus, amados, não disse não, se Deus não está dizendo não compre, não dê o passo, não avance, se Ele não disse não, o sinal está verde. Por quê? Porque o ser humano tem poder de decidir, tem livre-arbítrio. Mas é aí onde entra a paz. Porque quando Deus disse vá, a alegria vai te conduzir. Mas quando Deus não fala nada, é onde você precisa entender que você tem o Espírito Santo e você pode fazer, eu tenho paz para fazer. E ele diz, e em paz sereis guiados. São duas situações diferentes. Porque às vezes você vai ouvir Deus mandando você fazer, mandando Deus você ir, dizendo, agora é a hora, você percebe, salta. E isso vai te cobrir com uma alegria. Mas muitas vezes Deus está na dele. E é você quem decide. E o árbitro é a paz. Amém? Para fecharmos agora, Eclesiastes 8:5 para fecharmos. Porque tem algo chamado tempo e modo. Ele diz o seguinte, Eclesiastes 8:5, para encerrarmos sobre essa questão da voz do Senhor. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Amém? O sábio e o coração do sábio vai ter discernimento do tempo e do modo. Amém? Então entende uma coisa, amados. Deus fala. Quando Deus fala, deixa eu só dar essa última orientação. Quando Deus fala, quando é Deus te respondendo, isso vai levar um período. Isso vai ficar impregnado em você. Você vai ficar com aquela impressão por um tempo. Quando Deus te der uma resposta, Ele não dá a resposta hoje e simplesmente amanhã acabou. Não. Aquilo vai ficar lá. Você vai passar um tempo carregando aquela resposta que você teve. Vai ter um período. E outra coisa, Deus vai usar outras maneiras de te esclarecer que é Ele que está falando. Amém? Porque Deus, amados, Deus não tem pressa. Deus não é apressado e nervoso. Não, Deus é tranquilo. Ele trata uma coisa com você hoje, Ele mostra amanhã que foi Ele que tratou,
Ele revela uma pessoa e diz a você que já tratou com você. Amém? No ano 2000, nós recebemos a proposta de virmos para Zabelê. E eu tinha impressão no coração, já tinha uma impressão no coração. Eu tinha uma ordem da palavra de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu tinha uma impressão no coração que deveríamos vir. E eu tinha também, amados, eu tive também um profeta que falou para mim a respeito da vinda. Então eu tive 3 testemunhas fortes, bíblicas, fora as direções do Espírito para vir. Nós tínhamos isso. Então assim, não recebemos uma proposta e saímos aleatoriamente, de toda forma, não. Buscamos no Senhor uma convicção, uma palavra, uma orientação, e foi assim que aconteceu. E isso acontece para todas as áreas da vida do cristão. Quero dizer uma coisa para você, Deus continua falando, mas nós precisamos de ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Amém? Isso é um assunto vital, isso é um assunto diário. Amanhã você vai precisar de orientações. Amanhã você vai precisar que Deus te dê direção a respeito de alguma coisa. Amanhã você vai precisar de resposta de Deus para comprar, para vender, para decidir, para se vai, se não vai. E nós não podemos estar jogando na sorte. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Amém?